Daqui depois de pegar a BR, meu amigo, anda. Aqui? Elite de esquerda se afastou bastante do público evangélico nos últimos anos. Quer dizer, se afastou não, ignorou esse público evangélico durante muitos anos e agora tenta construir uma estratégia para trazer de volta o que parece. E esse afastamento ele parece bastante incoerente. Primeiro porque as igrejas evangélicas, a gente precisa dizer que elas fazem um trabalho importante nas comunidades para ajudar muitas dessas famílias pobres que ou que são um público-alvo do presidente da República. Então, é como se você estivesse ignorando parte dessas pessoas. Mas tem também a classe média alta, porque quando a gente fala público evangélico, parece que a gente está dizendo que é um público específico. Não, gente. Tem muita gente com várias atividades, que trabalham com vários segmentos, como quaisquer outras pessoas, mas que tem a religião evangélica, assim como os católicos. E de que maneira que você entende, Alan Gani, que essa busca agora de articulação com a bancada evangélica, com esse público, poderia favorecer o nome de Jorge Messias em detrimento de Rodrigo Pacheco? Ele quer alguém ali do núcleo duro de confiança dele, assim como foi o Flávio Dino, o Zanin e agora o Messias. Então, nesse sentido, seria muito mais útil para ele, politicamente falando, o Messias. Segundo ponto, quando ele faz toda essa costura, ele já está fazendo política com a bancada evangélica. E aí ele já também está pensando em 2026 em ter os votos do evangelho. Olha o carro dono. Diga aí os sabores aí. Napoleão, Frox, Mussiri, leite compensado, nata goiaba e o chocolate. Leite o quê? Leite compensado, nata goiaba e chocolate. Oficiais que estão disponíveis no site do Tesouro Nacional, a carga tributária, e aqui eu estou considerando apenas a carga tributária de impostos federais, ela aumentou de maneira importante durante o governo Lula, alcançando aí 21,4% no final de 2024. Não temos ainda os dados fechados de 2025. O governo Lula está aumentando impostos. Quando a carga tributária aumenta em termos de percentual do PIB, isso significa que a arrecadação está crescendo mais do que o PIB, a arrecadação está crescendo mais do que a inflação, a arrecadação está crescendo mais do que a renda das pessoas e o governo está mordendo uma parcela maior da renda nacional. Aqui é a carga tributária apenas de impostos federais. Se a gente colocar impostos estaduais e municipais, a carga tributária passa de 30%. O Brasil é um país que cobra muito imposto quando comparado a países em desenvolvimento. Então, existe no Brasil, e eu acho que isso é legítimo, uma certa ojeriza de uma parte da população a aumento de impostos. Olha, você já cobra muito imposto, faça escolhas. Você quer fazer políticas sociais? Não tem nenhum problema. Mas de onde você vai cortar para ampliar as políticas sociais? O governo Lula, num certo sentido, ele não faz escolhas. Para aumentar as despesas, o que ele faz? Aumenta a carga tributária. Isso também é um problema, quer dizer, esse tipo de discussão também precisa ser feita. Acho que há mérito nesse tipo de discussão. Numa terceira arte, nós temos aqui alguns exemplos, inclusive, de medidas que foram levadas adiante durante esse terceiro mandato do presidente Lula, medidas sempre no intuito de aumentar imposto. É claro que o governo vai dizer, mas são medidas meritórias, a prática aumentou, você tem ali a reoneração da folha de setores, você tem IOF, que mais recentemente acabou sendo majorado em termos de cartões de crédito. O governo gosta de argumentar que, olha, essas medidas são medidas meritórias e você pode até considerar que tecnicamente isso é justificável ou é discutível no mínimo. Mas, de novo, o governo está aumentando imposto, está aumentando carga tributária para fazer frente a um aumento de gastos. E mesmo assim ele tem dificuldade de cumprir as metas fiscais que foram estabelecidas. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, nós temos dois lados aqui de uma discussão. De um lado, você tem um governo que argumenta, olha, eu estou propondo medidas que vão aperfeiçoar um pouco o sistema financeiro, que vão melhorar a concorrência, eu estou fechando aqui algumas portas que causam distorções e, consequentemente, eu preciso levar adiante esse tipo de discussão. E do outro lado, você tem aqueles que argumentam que o governo está aumentando impostos para poder gastar mais e não está fazendo escolhas. Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Mito na TV. Menino, hoje eu quero trazer uma notícia muito importante para vocês. É isso mesmo. Ei menino, você lembra do povinho que fizeram a letra do amor?
tem um bocado deles que estão 100% arrependidos, e principalmente aqui no Nordeste. Tem muito nordestino que está arrependido de ter feito a letra do desamor. É isso mesmo. E eu vou trazer alguns depoimentos para vocês hoje aqui na íntegra. Mas antes eu peço para vocês comentarem aí abaixo. Ei, Jair Bolsonaro deve ou não deve indicar outro nome para substituir ele em 2026? Eu particularmente aceito o Bolsonaro do jeito que ele tiver. E você, se ele não puder ser, ele pode nomear um dos filhos dele. É muito importante demais a escolha do Jair Bolsonaro e a sua opinião aqui nesse vídeo agora. Vamos assistir o vídeo, bora? Mas não deixe de comentar aí abaixo. Vamos assistir o vídeo agora. Vamos discutir, Camilo Santana. Vamos discutir, Camilo Santana. Eu vou tirar tua máscara, Camilo Santana. Vou tirar tua máscara. Mas eu penso, minha cara doutora Silvana, meu caro deputado Jaziel, meu pastor, eu penso, meu caro Luiz, que de quem tomar a eleição no Crato, na base do roubo, tomar a eleição no Crato, eu penso, Marcelo, que... Parece que tá virando moda agora em Pernambuco perseguir trabalhador. Isso aqui é na cidade de Arco Verde. Vê só que cena lamentável. As pessoas tentando trabalhar e sendo impedidas pela prefeitura. Confusão de tumulto, ambulantes aqui sendo removidos. O princípio aqui de confusão, de tumulto. E essa é a situação da nossa cidade, gente. Rapaz, a gente procurando trabalho aí. Eu já vim pra aqui pra ganhar o ponto cada dia. Eu vou as coisas do meu menino e acontece uma coisa dele. A mulher, por minha pau, não tem ponto correr não, viu? Ceasa hoje, 22, batata ainda, ó. Preço lá embaixo, caroço, 18. Tem batata ali de 25. Cebola de 25. Laranja, 28 reais. Hoje, quarta-feira, 22. Olha lá, batata de 30. E é aí que tá, né, meu povo? Batata já vem dando fraca, preço barato o ano inteiro. E produtor aguenta lá, 30, 25. É batata demais no Ceasa do RJ. Batata, cebola de 30 lá. Ainda tem aqui na Estrela Real. Olha o preço, 30 reais cebola. Batata de 25, batata boa. Tem alho roxo de 120 lá, laranja 130, gente. 25 reais, 30 reais aquela lá. É, meu amigo, eu acredito que o ano que vem a mercadoria vai dar boa de preço, hein? Porque quem aguenta? O cara com maquinário, gastando com combustível, funcionário para vender batata nesse preço aí. 25 reais, meu povo, minha porra. Onde vamos parar? Já o dólar oscilou bem, foi para cima, chegou na máxima de 5,40, ó, um pouquinho acima de 5,40, mas não bateu 5,41, seguindo a maior força da moeda americana no exterior e refletindo o iene mais fraco, com a primeira-ministra que assumiu lá no Japão, que é a favor de corte de juros, né? Mas o apetite pelo real voltou, né, devido aos nossos juros, que são um dos mais altos do mundo, então o pessoal traz o dinheiro para aplicar na renda fixa, e aí o dólar fechou, caiu, né, dos 5,40, mas ainda assim fechou em leve alta de quase 0,2%, valendo R$ 5,38. A primeira alta depois de 4 dias seguidos de queda. A consequência do crescimento do gasto público com benefícios ter sido acima da inflação e como isso se relaciona com a proposta do governo para o corte de gastos, hein? Existe um modelo petista de crescer e esse modelo petista de crescer, ele implica em aumento do endividamento, porque há um excesso, há um crescimento dos gastos públicos, principalmente com benefícios. E quando você gasta mais do que você arrecada, para você fechar a conta no final do mês, o que você tem que fazer? Se endividar. Se você está cada vez mais endividado, está cada vez pagando mais juros, a taxa de juros que o seu credor, aquele que financia a sua dívida, aquele que rola a sua dívida para você continuar sobrevivendo, ele vai pedindo cada vez um juros mais alto, porque o seu risco de não pagar vai aumentando. No Bolsonaro esse déficit chegou na pandemia a 1,16 trilhão. O Bolsonaro
voltou com esse déficit para esses 460 e entregou para o Lula. Em julho de 24, esse déficit foi para 1.127 bilhões, sem pandemia. Então esses são os indicadores da dor que a sociedade não vê, mas paga. Paga todo dia com o juro alto, paga todo dia com uma carga tributária que só cresce. Então paga todo dia com a falta de investimento. O número mais triste apresentado aí por você foi a queda no investimento, de 2 para 2,8. Então é um país que se endivida, que paga cada vez mais juros e que investe cada vez menos na qualidade dos serviços que ele deveria dar à população: educação, saúde, segurança de qualidade. Então nós estamos vendo o indicador do amor. Os indicadores do amor é o crescimento econômico, é a taxa de desemprego, mas qual é o custo disso? Então o custo disso é o aumento do populismo, e o aumento do populismo está sendo financiado pelo Estado, que está gastando mais do que arrecada, está gastando muito e muito mal. E nós todos acabamos pagando essa conta em juros, em taxa Selic na lua, porque o risco fiscal só aumenta, né? E nesse déficit nominal enorme, que sem pandemia está próximo de 1 trilhão. Por que você tá triste? Chifre, pô! Mas o que aconteceu? O que foi? Como que você descobriu? Eu vi a mulher. Vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá, vamos. Presidente de outro país, ouça falar grosso com o Brasil, o que a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Pois é, né? O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso, nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E aí eu fico imaginando, se o Lula fosse o presidente do Brasil durante o massacre dos judeus na Alemanha, o que ele diria sobre Hitler e o partido nazista? O que nós defendemos é que o povo alemão é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem de dar palpite de como vai ser a Alemanha. E talvez por isso Lula tenha ordenado a retirada do Brasil da Aliança Internacional em memória do Holocausto. Porque, pelo seu critério, interferir na ditadura nazista seria um ataque à soberania alemã. Esse discurso de autodeterminação dos povos, ele só pode ser admitido quando nós estamos falando de democracias. Ele não se aplica a ditaduras. Como é que o povo venezuelano pode ser senhor do seu destino, como disse o Lula, se o governo chavista persegue, prende, tortura, mata seus opositores políticos? Como falar em democracia na Venezuela quando está provado que o Nicolás Maduro frauda as eleições do país desde 2017. E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor. Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. Gente do céu, olha só, os caminhoneiros começaram a paralisação. Gente do céu, vamos orar para que tudo termine bem, ouçam!
Boa tarde, pessoal. Nós já estamos aqui no posto da 020. Vamos começar a montar a barraca para dar o início, o pontapé inicial aqui no Luiz Eduardo Magalhães, dia 23 de 2025. Estou eu aqui, a Kéria e o nosso pajé, para começarmos a chamar o povo, pessoal de Luiz Eduardo Magalhães e de toda a redondeza, toda a adjacência, quem quiser vir aqui, nós já estamos aqui esperando por vocês. Daqui a pouco estaremos com o equipamento montado. Venha. Você já viu aquela música? Eu sou sobrinho do Bolsonaro, né? Vai, baitola! Vai pra sair, baitola! É isso aí, galera, é isso aí, galera! Ei, menino, você gostou desse vídeo? Sim, se você gostou, eu peço para vocês se inscreverem no canal Mito na TV. Depois de se inscreverem, não custa nada você deixar o like. Deixa o like no vídeo, é importantíssimo demais para o seu desenvolvimento aqui na plataforma, porque toda vez que você deixa o like, o vídeo vai para mais pessoas. E não esqueça de compartilhar. Compartilhe esse vídeo o máximo nas redes sociais. Nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter. Faz o que tu quiser com esse vídeo, ok? Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir que Ele quer.